Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, o português vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse é um poema que foi escrito há quase 100 anos atrás por Oswald de Andrade. Foi um escritor, um intelectual, um poeta importante. Ele participou do movimento artístico chamado modernismo, que inclusive o ano que vem nós vamos fazer 100 anos da chamada Semana de Arte Moderna de 1922. E os modernistas, eles queriam estar ligados com o que acontecia no mundo e, ao mesmo tempo, eles queriam entender quem nós somos, nós brasileiros. Então, por isso que temos essa temática. E veja o estilo do poema, né? Um poema meio descontraído, meio brincalhão, vamos dizer assim, né? Característica do modernismo, né? Porque se a gente pensar no poema, né, novamente, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, o português vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então ele brinca com essa questão da influência cultural, né? E no caso a gente pode pensar nessa imposição cultural do branco em relação aos índios. Eu sou Marco Aguiar, sou professor de História, trabalho na diretoria de ensino como coordenador no núcleo pedagógico. Esse poema, então, ele tem uma relação com o currículo paulista, né, com a habilidade número 2, lá de Ciências Humanas, que vai falar sobre etnocentrismo. O que é essa palavra difícil, etnocentrismo? Então, num papo mais reto, vamos dizer assim, né? O que é isso? É que os europeus eles se achavam os maiorais, eles se achavam superiores, eles se achavam os cultos, civilizados, e desprezavam tudo que não fosse europeu. Então, desprezavam os índios, desprezavam os negros, desprezavam os asiáticos. Então, isso que é etnocentrismo. E veja que o que o poema sinaliza para essa questão, né? Porque os portugueses eram católicos e eles vão dizer para os índios que eles andavam pelados, que era pecado, né? E aí os portugueses, então, eles vão impondo a cultura em cima dos índios e vão matando os índios, vão massacrando, vão escravizando, né? Pensando na história dos índios e pensando na atualidade, no presente, os índios continuam presentes na sociedade brasileira, evidentemente, né? E aí eu vou citar um antropólogo que foi meu professor, o Paulo Santilli, que ele conta uma anedota, né? Que anedota que ele conta? Ele conta o seguinte, que os índios falavam o seguinte: os portugueses chegaram e nos viram pelados e falavam, tem que pôr a roupa, tá aqui a roupa, põe a roupa, é pecado, etc. Tal. Muitos anos se passaram e aí os brancos chegam para os índios e falam, vocês estão perdendo a cultura de vocês, que coisa horrorosa, vocês têm que andar pelados, tal como vocês andavam, manter a cultura de vocês, né? Então os índios teriam dito, dá para decidir o que vocês querem com a gente? Né? Então, essa anedota mostra a seguinte questão, que há pessoas que hoje em dia pensam que porque o índio usa celular, usa roupa, usa moto, faz faculdade, né? Tem índio que faz mestrado, doutorado, tem índio que está dando aula em universidade pública, né? Defendendo a cultura indígena, defendendo a questão indígena. Então, não é porque o índio ele se apropriou de várias coisas da nossa sociedade que ele deixou de ser índio e deixou a cultura dele, né? Então, é uma questão que eu queria chamar a atenção de vocês, ok? O Paulo Santilli, existe a TV Unesp, e a TV Unesp, o ano passado, gravou um vídeo falando sobre a questão indígena e a Covid, né? E aí é importante a gente lembrar de que os índios sofreram com as doenças e sofrem há muito tempo atrás, né? A gripe, a febre amarela, a varíola, a sífilis e tantas outras doenças mataram muitos índios. Os índios, eles não conheciam o anticorpos para a gripe. E aí os brancos chegam, espalham a gripe, e aí há o espalhamento involuntário e há também o espalhamento proposital.
Então, brancos, né, iam lá e espalhavam a gripe para uma aldeia para matar aquela aldeia inteira. Eu sou da área de história, né, a gente trabalha com documentos, e existe o famoso relatório Figueiredo, correspondente à época da ditadura civil-militar, em que massacres e mortandades abateram os índios. Então, quem quiser, vai lá no relatório Figueiredo, está lá a descrição das atrocidades que foram realizadas contra os nossos índios. E índios que nós deveríamos respeitar, porque, afinal de contas, eles chegaram primeiro, não é isso? Bom, a gente pode falar no índio no Brasil como um todo, como a gente pode falar o índio aqui da nossa região de Botucatu, da cuesta de Botucatu, das cidades vizinhas próximas aqui de Botucatu. Eu vou citar um material chamado Atlas da Cuesta, que foi realizado por uma importante ONG aqui da nossa região, o Instituto Itapoti. E se você for no Atlas da Cuesta, vai ter informações sobre o relevo, a geologia, a história e várias outras questões da nossa região. E há um capítulo que vai falar sobre os índios que habitavam aqui a nossa região. Então, vai citar os índios Guarani, Otixavante, Caingangues, são índios que habitavam aqui a nossa região. Tá ok? E aí, agora, para a gente dinamizar um pouco aqui a nossa videoaula, né? Eu pesquisei sobre música indígena e achei no YouTube um CD com música Guarani, né? Então, eu vou botar um trecho da música para a gente ouvir, tá? Gostaria de alertar vocês que, quando a gente escuta uma música que a gente sempre está acostumado, é uma coisa. Quando a gente vai escutar uma música nova, diferente, é diferente, o impacto é diferente. E também, quando a gente vai escutar pela primeira vez, isso exige um esforço maior nosso, da gente se concentrar para escutar a música, tá? Que é uma música bem interessante, bem bacana. Então, vou colocar um trechinho para nós ouvirmos, tá ok? Quem quiser dançar, fique à vontade. Então, esse foi um trechinho aqui, né, da música, né? Tem um CD com 15 músicas bem bonitas, bem diferentes, bem legais. Eu vou colocar aqui um PPT para trazer algumas informações para vocês, né? Então, o que acontece? Eu coloquei algumas imagens, né, que eu tirei da internet, procurei pegar imagens belas, bonitas, né, para valorizar o nosso índio, a nossa Índia. Então, comecei com uma índia, né, uma moça indígena bastante bonita, né, para a gente poder curtir, né, a pintura, a parte artística, né. Todos nós sabemos que temos que aprender muito com os índios, tanto na questão artística quanto na questão ambiental. Aí a foto de um índio, né, de um jovem índio, também bastante bonito, com suas características típicas aí. E depois mais uma imagem de uma festa indígena, que eles estão dançando e fazendo todo um cerimonial, né? A questão da religiosidade, da ancestralidade é algo importante para os índios, tá?
E aqui eu trouxe um mapa, né? Porque nós precisamos sempre situar no tempo e no espaço, é uma coisa importante, né? Então, do lado esquerdo aqui nós temos o Brasil, e entre aspas, né, no meio do mapa, na parte de cima, nós temos a Europa, de onde vieram os europeus, né? No caso do Brasil, os portugueses, mas os europeus, eles vão colonizar a América inteirinha, a África e a Ásia, e tem a ver com aquilo que eu falei no início, do etnocentrismo dos europeus se acharem superior, e durante um grande período eles dominaram praticamente o mundo todo, né? E para a gente ir terminando aí, né, a nossa videoaula, né, eu coloquei as referências. O que são as referências? As referências que a gente tem que citar, pessoal, quando a gente faz um trabalho escolar, uma pesquisa, nós tiramos informações, de que lugar que nós tiramos essas informações. Então, eu mencionei aí, eu tirei informação do Atlas da Quest, do Instituto Itapoti, que eu comentei. Eu comecei declamando um poema de Oswald de Andrade, chamado Erro de Português. É legal pensar também no título dúbio, aí, interessante, né? O CD de música de Guarani, Mande Ré Arandu, Memória Viva Guarani. E tem um artigo de uma pesquisadora chamada Deise Lucy Oliveira sobre esse CD Guarani, e eu coloquei o site, que é um site que eu recomendo também de forma geral, sobre pesquisas, etc., tal, que é o Cielo, está aí a referência. Eu também, durante essa videoaula, eu citei um programa da Unesp, com o antropólogo Paulo Santini, e aí está o link de onde eu tirei. E eu falei também sobre o currículo paulista, e agora também falar da reserva indígena Araribá, que é uma reserva indígena que fica próximo de nós, aqui fica perto da cidade de Bauru, fica numa cidade chamada Avaí, que tem uma reserva indígena bastante tradicional, tá? Que inclusive há 2 anos atrás eu tive lá e colhi um depoimento com um líder indígena lá nesse local. E aí eu vou deixar essa curiosidade em vocês para cenas dos próximos capítulos. Aí nessa próxima aula eu vou falar sobre esse depoimento desse indígena que nós colhemos há uns 2 anos atrás. Nessa reserva indígena nós fomos até lá, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido e que vocês tenham ficado instigados para poder estar estudando mais, pesquisando mais e valorizando os nossos índios. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.